Tá, inclusive, às vezes eu até conto uma história engraçada, né? De uma irmã que disse assim: pastor, tem hora que eu tenho a impressão que eu não casei com o príncipe, eu casei com o cavalo do príncipe, porque é tanto coice, é tanto coice. Minha mãe foi criada longe da presença de Deus. Depois de adulta ela se converteu, mas ainda tem algumas práticas de quando não era convertida. O que eu faço? Olha só, existe assim, santificação progressiva, processo de libertação, tá? Lendo a palavra, estudando a palavra e praticando a palavra que a gente vai crescendo nesse processo de santificação. Então, o que a sua mãe precisa é de libertação através da palavra. Eu não vejo uma outra saída. É a palavra que é a luz que revela quais são as áreas na minha vida que eu preciso mudar. Então a sua mãe precisa de libertação pela palavra. Como faço para me controlar na hora da raiva? Vou dar algumas dicas aqui. Primeiro, identifique o que é que provoca a sua raiva. Aquilo que você não identifica, você não modifica. Então, identifique a causa, o motivo da raiva. É o gatilho. Segundo, respire fundo. Terceiro, aprenda a contar até 10 antes de responder no momento da raiva. Aprenda a contar, tá? Está provado isso, que se você conta até 10, certo? O seu estado emocional, ele ganha um equilíbrio, não é? Ainda mais se você conta até 10 orando: Senhor, me ajuda. 2, guarda meu coração. 3, quem não erra, não é? 4, me dá um espírito sereno. 5, eu quero ser luz aqui. 6, eu carrego o céu, não posso deixar marcas do inferno aqui. 7, bem-aventurados os mansos. Aí, meu irmão, acabou o problema. Então, pense nas consequências das palavras que você vai dizer sempre, tá? E aí você consegue, então, responder de forma correta. Pastor, se a pessoa errou há muitos anos atrás e se arrependeu, é obrigado a falar para o esposo, mesmo sabendo que haverá separação? É o momento... Está te incomodando? Quando foi que aconteceu? Eu penso que é uma análise assim mais ampla. Eu digo o seguinte: suponhamos, a pessoa diz assim: pastor, há 20 anos atrás, quando eu não era convertida, meu marido não era convertido, nós vivíamos uma vida longe de Deus, longe de princípios. Pastor, foi há 20 anos atrás, quando nós vivíamos uma vida completamente longe de Deus. A gente não andava nos caminhos do Senhor, não conhecia a verdade. Nossa vida era completamente, tanto meu marido quanto eu. E eu errei, meu marido... Eu devo falar para o meu marido? Não. Eu acho que é mexer em algo desnecessário, tá? Então, por isso que eu falo que essa questão de confessar, eu gosto de conhecer a história toda, saber da forma mais abrangente para dar uma resposta mais definitiva, tá? Como reverter o esfriamento conjugal no seu casamento? Bom, você pode reavivar seu casamento, não é? Primeira coisa é reconhecer que o casamento precisa de reavivamento, precisa reacender o fogo. E aí vocês precisam buscar ajuda, não é? De conselheiros, mentores, fazer cursos, orar junto, jejuar junto, voltar à prática das primeiras obras, como diz lá a Bíblia em Apocalipse, não é? Quando Jesus enviou aquela mensagem através de João em uma carta: tenho porém contra ti que já não me amas como no princípio, não é? E aí há um convite para a pessoa voltar, não é? A igreja voltar a praticar as primeiras obras, e você precisa voltar a fazer o que você fazia naquele bom tempo, tanto no namoro, no noivado, no casamento. E isso pode reacender a chama conjugal. O que fazer quando o parceiro não percebe que o outro está doente? Falar para o parceiro, entendeu? Tem que falar.
Por isso que a comunicação é essencial, é fundamental. A comunicação na vida conjugal é um fator decisivo. Então tem que falar, tem que conversar. Como tratar bem a pessoa que só te dá patada? Então, inclusive, às vezes eu até conto uma história engraçada, né? De uma irmã que disse assim: pastor, tem hora que eu tenho a impressão que eu não casei com o príncipe, eu casei com o cavalo do príncipe, porque é tanto coice, é tanto coice, é tanto coice. Bom, irmã, você não deve pagar o mal com o mal. Eu sempre digo que, à luz de Romanos capítulo 12, o mal se vence com o bem, o ódio se vence com o amor, a ira se vence com a serenidade, as trevas se vencem com a luz. Então, continue fazendo o bem, porque a qualquer hora Deus trabalha de forma surpreendente na vida do seu marido ou então da sua esposa. Por que meu marido não é cristão e estamos casados há 8 anos? Já que nossos valores são um pouco diferentes, como ensiná-lo à base das Escrituras sem ser uma esposa chata e implicante? Veja só, Pedro dá uma dica para as mulheres interessante. Fale mais com a sua vida do que com palavras. Muitas vezes, algumas mulheres, melhor dizendo, tem mulher que fala mais com a boca do que com a vida. Não há um alinhamento, não há coerência. Tem mulher que fala mais com a boca do que fala com a vida. E você precisa falar mais com a sua vida e menos com a sua boca. Porque às vezes, no muito falar irrita, perturba, incomoda. Às vezes, no muito falar faz com que o homem se feche em vez de se abrir para o mover e trabalhar do Espírito Santo. Então esse é meu conselho para você: fale muito mais com a sua vida do que com palavras, ok? Fale muito mais com a sua vida do que com palavras, tá? Última pergunta: como faço para sair da casa dos meus sogros sem brigar? Explica para o teu sogro e para a tua sogra que a Bíblia diz: por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Morar com o sogro e a sogra por um tempo, por necessidade, pode até fazer sentido, mas chega um momento que você precisa ir para a sua casa. Se é o que eu entendi aqui, tá? Mostra para o sogro e para a sogra que é importante que vocês tenham a sua casa, a sua privacidade, a sua vida, e também não seja um peso para eles, mesmo que eles acham que não é. O que fazer quando a pessoa não corrige o erro? Precisa insistir com ela, orando com ela, ministrando a palavra, amando ela, procurando expô-la, expor sempre a palavra de Deus, que é o poder transformador para a vida de todos nós.